Quero aproveitarmos sobre os nossos pés para lermos um texto para conciliar ao tema estimulador. Mateus capítulo 20, um texto propício para o tema, já vista que está proposto ao estímulo de uma geração. Vamos ler capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, a partir do versículo 1, que está escrito: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada assalariando trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha e dai-vos o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta, e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e receberei o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Amém? Amém. Torne os nossos assentos por verdade. Quero louvar e agradecer ao nosso Deus pelo privilégio de estar aqui pela primeira vez, e agradecendo ao pastor Adão, sua família, a pastora Ruth, pela credibilidade, a confiança, a oportunidade a mim otorgada de estar participando deste evento, e tem incluso nele homens de espírito, histórias elevadas, homens e mulheres, dos quais eu tenho pleno saber e não sou merecedor de estar entre eles. Mesmo assim, o Senhor acreditou e me deu esta oportunidade. Quero agradecer a toda a diretoria, a toda a igreja, por este privilégio, e registrando os meus agradecimentos à receptividade dessa família, pastor Paulo, e Deus recompense ricamente. Fazendo menção de louvor pela vida dos grupos que me antecederam, da cantora, Deus continue vos abençoando. Quero transmitir-lhes um abraço fraternal da minha esposa, a todas as irmãs, a partir da esposa da pastora Ruth. Fica entregue a mensagem. Queridos, se trata de uma festa de agradecimento a Deus pelo aniversário da igreja, e é um contexto estimulativo. Haja vista que dias se passam, horas, meses e anos, e por mais ignorante que venhamos a ser, sabemos que quanto mais as horas se passam, mais a coisa vai ficando difícil. Quando Jesus ele verbaliza esta parábola, era uma resposta a um questionamento, depois de uma recusa, fazendo menção, antes de adentrar no texto, os respectivos pastores, pastoras das igrejas, ministérios respectivos aqui mencionados. É muito bom conhecê-los. Então, quando Jesus faz menção, ele dá resposta depois que o jovem, que a Bíblia oculta-lhe o nome, mas o denomina de um jovem rico,
ele recusa uma proposta ao Rei dos céus, e é quando Cristo tenta explicar-lhes aos discípulos quanto difícil seria pessoas com aquela visão, com aquele egoísmo, adentrar no reino dos céus. Então, quando Jesus abrange e abre o leque, os discípulos se assustam. Os irmãos onde convivem que os discípulos, eles fazem uma pergunta e fazem nesta própria pergunta, eles mesmos questionam Jesus, dizendo: quem poderá salvar-se? Tendo em vista que Jesus abriu o leque de um peso maior para voltar aos céus. Então Jesus menciona dizendo: aos homens isto é difícil, mas a Deus não. Então é quando ele entra nesse contexto missionário, nesse contexto avassalador de desgaste, de coragem, de ousadia, do projeto de Deus, que é a igreja. Veja que Pedro pergunta a Jesus: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? O que é que ganharemos? Aí é quando Jesus diz: nesta vida, tanto, portanto, e por fim a vida eterna. Aí agora Jesus aborda um contexto conhecido dos seus ouvintes. Agora Jesus vai falar para simplificar o entendimento acerca do cotidiano, do que eles viviam no labutar diário. Aí é quando Jesus faz menção desta parábola usando os 5 horários predominantes no dia de um judeu. Veja que Jesus ele aborda a atividade de maior esforço físico que estava envolvido na agricultura e na pecuária. Mas Jesus toma a agricultura para simbolizar, para mostrar o esforço, a coragem de outros que vieram antes, o que o projeto exigia dos presentes e de que outros que iriam por viriam. Então Jesus ele diz: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então ele fala de 5 horários que eu não quero citar, já lemos, que correspondia à madrugada, o período de 6 às 9, o período de 9 às 3 da tarde e o período das 17 horas. Ele toma todo o período de um dia para simplificar o entendimento dos seus ouvintes, para mostrar o que é o reino dos céus diretamente para os judeus, e ele já visualizava um povo que não seria chamado povo, que não era e que passaria a ser, e inclui em um contexto de trabalho. Irmãos, eu, pela misericórdia de Deus, depois que aceitei Jesus, toda a minha formação é na agricultura, desde a planta, da colheita, ao ponto de galgar um patamar de supervisão. E para todos que militam na agricultura ou em tarefas árduas do dia a dia, sabem que aqueles que começam pela madrugada são tidos por mais corajosos, porque a madrugada exige mais. A madrugada não tem luz, a madrugada é para desbravar, é para começar. Então veja que Jesus ele está falando de gerações sobreviventes, porque se nós observarmos, a Bíblia fala no livro do Gênesis que desde que o homem caiu, desde que o homem pecou, Deus não desistiu do ser humano. E veja que depois que mesmo que o homem foi expulso do paraíso, todo o projeto de Deus era para trazê-lo de volta. Veja que no meio do caos, a Bíblia diz que o homem destituído da glória de Deus, longe da presença de Deus,
mas sempre teve alguém que simbolizou uma geração sobrevivente. Se nós observarmos, vou sintetizar, se você ler o capítulo 11 do livro de Hebreus, dos escritores hebreus, ele sintetiza o contexto da fé do Antigo Testamento envolvido nesse horário de homens e mulheres que foram inclusos nele. Veja que o tema proposto nesta noite é levantar e avançar, e fazeis a obra, em uma visão posterior de um arrebatamento, porque todo o processo, desde a queda do homem, todo o processo divino, todo o investimento de Deus, foi justamente para resgatar o homem de volta. Não existe outro pormenor que não esteja focado neste fim. É aqui que se começa, eu quero em síntese e de forma bem sistemática, falar para os irmãos o quanto homens e mulheres que foram envolvidos neste projeto, que não tiveram uma visão material, mesmo vivendo e tendo a oportunidade de tê-la. O escritor aos Hebreus, ele escreve a uma igreja do Novo Testamento. Ele escreve a igreja que era composta ou dispersa, mas o texto já diz, ele escreve aos hebreus, o povo da promessa. Ele não escreve a uma igreja gentia, porque na visão dele ainda não estava proposta. Mas veja que ele começa a dizer que dentro deste projeto, por esta mesma fé, mesmo o homem distante de Deus, veja como Deus preserva, veja que tinha alguém em uma visão superior às outras. A Bíblia começa a dizer, eu acho lindo quando o escritor de Hebreus começa a dizer que envolvido neste mesmo projeto, nesta mesma fé, nesta mesma esperança, ele começa a dizer que estes homens do Velho Testamento estimula ele, o novo no contexto hebraico, mostrando que eles acreditaram na promessa contra a própria esperança. Então é quando ele diz e começa a dizer, veja em um contexto, numa linha teológica e bem simples, está um horário obscuro, o horário da madrugada, um horário desbravador. Veja que ele diz que foi por esta mesma fé que nos trouxe aqui esta noite, que Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Ele começa falando e dizendo que envolvidos nesta mesma fé, ele diz que foi por este mesmo projeto de fé que Enoque andou com Deus, foi transladado antes de ver a morte. Ele diz que por esta mesma fé, ele diz que Noé foi avisado por Deus, divinamente, das coisas que não se viam. Ou seja, Deus mandou Noé fazer uma arca, dizendo que ia mandar chuva, sem nunca ter caído chuva na terra. E a Bíblia diz que por esta fé, Noé obedeceu e se tornou pregador da justiça. Se nós observarmos esses três personagens, cada um representando uma geração no seu contexto, chegamos no capítulo 11. É quando há uma decepção generalizada da sobrevivência da geração de Noé por meio de Nimrod. A Bíblia mostra que agora Deus começa a trabalhar em um contexto de geração no capítulo 12. Qual? O maior projeto, a maior proposta do Antigo Testamento. Era a primeira vez que Deus estava chamando um homem para fazer algo que ele queria na visão missionária, na visão transcultural. Os irmãos vão de convir que quando agora Mateus, no capítulo 1, ele, salvo engano, versículo 17, quando ele registra este projeto, ele mostra que estão envolvidas
42 gerações, a partir daqui do capítulo 12 do Gênesis, porque ele começa dizendo que de Abraão até Davi foram envolvidas 14 gerações neste projeto. Ele diz que de Davi ao cativeiro, mais 14 gerações, e do cativeiro a Jesus, mais 14 gerações. Então ele aborda 42 gerações envolvidas no projeto ousado de missões, de resgate do ser humano. Então é quando Deus aparece a Abraão, e ele começa uma visão transcultural para propor a Abraão. A Bíblia diz que ele vai em Ur dos Caldeus e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vais para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão acreditou na promessa de Deus e partiu, sabendo nem para onde ia, mas acreditando na promessa que Deus lhe havia feito pela fé. Então o escritor aos Hebreus, ele diz que também a mesma Sara, ela acreditou na promessa de gerar um filho, por este mesmo projeto, por esta mesma fé. E olhe, quando ele termina de falar de Abraão e de Sara, ele diz que todos eles morreram sem ver a promessa, mas não desistiram, acreditando em uma promessa maior. Ele diz que agora Isaac abençoa a Jacó e a Esaú por conta desta promessa. O escritor aos Hebreus diz que por este mesmo projeto, por esta mesma fé, foi quando a Bíblia diz que Jacó abençoou os seus filhos. E a Bíblia diz que, chegando no Egito, o próprio José acreditou no projeto, chorando ao bordão de Jacó na sua morte. E por este mesmo projeto, José acreditou que Deus ia visitar o seu povo, e fez menção dos seus ossos, dizendo para os seus irmãos: não deixe os meus ossos no Egito, porque Deus visitará esta terra e levará vocês para a terra que prometeu aos nossos pais. Isso é fé, é exigência do projeto. Veja que a Bíblia diz que foi por esta fé. Olha a coragem, olha o desafio da nossa geração. Ele diz que foi por este mesmo projeto e por esta mesma fé que Moisés, ele sendo grande, ou seja, com poder de decisão, ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Isso implica dizer que Moisés recusou, abriu mão de ser chamado neto da maior autoridade política e econômica da sua geração, porque antes preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Para o quê? Para fazer parte de uma promessa futura, acreditando e escolhendo o vitupério de Cristo, sabendo que seria maior do que a glória do Egito no meio da sua geração. É aqui que o escritor diz que é pela fé, esse mesmo projeto, que os muros de Jericó caíram embaixo, por baixo, que Raabe acreditou e não pereceu com os ímpios. Ele começa a dizer nesse projeto na madrugada: falta-me tempo. Para quê, pastor? Para falar de Gideão, Baraque, Jefté, Sansão. Falta-me tempo para falar de Davi, de Samuel. Olha o que é que ele diz: homens que colocaram o exército para fugir, homens que enfrentavam a batalha sem ter medo, que da fraqueza tiravam força, colocavam o exército inteiro para correr, apagavam a força do fogo, escapavam do fio da espada. Como é que pode? Ele diz: homens que não tinham o privilégio que a gente tem, mas eram homens que eram maltratados, esbufeteados, passavam pelo escárnio, eram mortos no meio da batalha, mas não desistiam, acreditando em uma promessa muito maior.
mulheres que abriam mão de receber a liberdade na hora da prisão. Para quê? Acreditando em uma esperança maior. Ele vai dizendo, eram homens que não tinham o privilégio de fazer peça como a gente faz, eram trabalhadores que não tiveram o privilégio de ter WhatsApp nem Facebook, eram trabalhadores que não tiveram o privilégio de colocar um terno, por mais simples que fosse. A Bíblia diz, o escritor hebreu diz que eram homens, eram mulheres que nem direito de calçar sapato tinha. A veste deles era pele de carneiro, era pele de cabra, jogado nas bocas dos leões, mas eles não desistiam. Homens dos quais o mundo não era digno da sua presença. Isso faz a gente chorar. Eu estou falando de avançar. E olha o que é que ele diz: estes homens pela fé alcançaram os bom testemunho. Mas mesmo eles alcançando o bom testemunho, Deus não deixou que eles entrassem no descanso, nem na terra prometida. Por quê? Porque Deus tinha coisa melhor para a nossa geração, e não queria que eles chegassem sem a gente. Trabalhadores da madrugada. O escritor diz dos Hebreus que muitos eram esbofeteados, cerrados ao meio. O último trabalhador da madrugada estoura com a mensagem de esperança. E veja que a mensagem era para os judeus. Quando Zacarias aponta no cenário, foi dito aqui que a mensagem de Deus, a mensagem ela não muda, é a mesma ontem, hoje e eternamente. O que era pecado lá atrás é pecado hoje. Malaquias deixa uma mensagem dizendo: ele vem, e ele virá como lavandeiro, com um sabão na mão para tirar todo o grude. Ele virá como o ourive refina o ouro no fogo. Ele queimará todo o entulho. Mas ele diz: mas para vós que temei o meu nome, ou seja, para vós que ainda estão sobrevivendo, nascerá o sol da justiça, e ele trará salvação debaixo das suas asas, e vocês saltarão feito bezerros novos. Agora imagina 42 gerações envolvidas no projeto do Velho Testamento, e este era o requisito. Malaquias sai do cenário. 400 anos se passam e Deus não fala mais. Vem Alexandre o Grande, heleniza todo o mundo antigo. O grego se torna a língua oficial. 400 anos sem Deus falar, e o projeto morreu. Aí a Bíblia diz que aparece no deserto da Judéia. O que eu acho lindo é que a Bíblia diz que não aparece no YouTube, não aparece na galeria da fama, não aparece vestido de ouro, não aparece com ternos todo elitizado, não. Aparece no deserto da Judéia um homem vestido pelo de camelo, cheio de Deus. Aparece João Batista anunciando o nascimento do sol. João Batista começa a pregar no deserto. E ele não tinha arrudeio, ele pregava a verdade que era posta no projeto. Arrependei-vos e produzis fruto digno de arrependimento,
porque o machado já está posto à raiz da árvore, e aqueles que não produzem frutos serão cortados e jogados fora. João Batista pregava para o prostituto: ou deixa de se prostituir, ou não entra no céu. Ele dizia para o pecador: ou anda produzindo fruto, ou não entra no reino dos céus. Aí chama a atenção. Como é que pode um homem que na nossa linguagem, na nossa ótica, era para pregar no centro de Jerusalém? Não, ele começa a pregar lá no deserto. E ele não vem para Jerusalém. O povo de Jerusalém corria para o deserto. O que era isso? Unção. Quando o povo corria para o deserto, já ia confessando os seus pecados, e por ele era batizado no Rio Jordão. Aí alguém do sistema se encabula e procura João Batista perguntando: tu és o Messias que nós estávamos esperando? Ele diz: não. Tu és um profeta? Tu és Jeremias? Tu és Elias? Também não sou. Quem tu és? Eu sou a voz. Eu sou uma voz do que clama no deserto: preparai o vosso caminho, que ele venha. 42 gerações sobreviventes calaram, mas o dono da vinha sai à terceira hora a contratar mais trabalhadores. A lei de Moisés exigia, veja que Jesus não fugia da lei. Na época a agricultura exigia que quando o dono da vinha percebia que os trabalhadores contratados não iam dar conta da colheita, ele saía com um contrato para a praça, e mediante os requisitos de cada grupo ele contratava, assinava um acordo, e a lei de Moisés dizia: tem que pagar no final do dia, porque o contratado é pobre e o contratante tem que pagar no final do dia. Então por isso que ele saía com o contrato já determinado. Aí prenderam João Batista para calar. Vamos parar esta obra. O sistema se encabulou. Esse rapaz vai perturbar a gente. Aí a Bíblia diz que quando Jesus soube que João Batista fora preso, aí ele começa a pregar o Evangelho. E a mensagem de Jesus era assim: para arrepender, o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Agora o sol nasce. O interessante é que quando Jesus começa a pregar, estou falando algo que os irmãos conhecem, não estou pregando nada novo, que esta é a mensagem da cruz. A Bíblia diz que o que incomodava o sistema religioso era o que Jesus pregava, e como ele pregava, e o que acontecia. Por quê? Porque o sistema aqui, que se dizia fazer a obra, fazer a vontade de Deus, só que o sistema havia se corrompido. Os donos do sistema pregavam que Deus era amor, mas eles não amavam. O sistema pregava que tinha que amar o leproso, mas eles viravam as costas. O sistema pregava tinha que ajudar o enfermo, mas nem no tanque eles passavam, com vergonha de ir lá. Aí aparece Jesus pregando uma mensagem poderosa. E qual era a tônica? Acreditando em quem ninguém acreditava mais, pregando que o reino de Deus estava próximo e que ele veio para conduzir os homens de volta ao seio do Pai. Jesus pregava, quando ele ia terminando de pregar, ele olhava para o enfermo e não deixava o enfermo de lado. Ele pregando olhava e dizia: quer ficar curado hoje? O enfermo olhava: quero. Levanta, pega a tua cama e vai embora. Acontecia milagre, acontecia milagres. Os leprosos ouviam: Jesus vai passar aqui. Saíam correndo atrás. Jesus fugia? Não, Jesus parava. Os leprosos assustavam, que a lei dizia: só pode se aproximar do leproso ao máximo 50 metros. Aí Jesus encarava o leproso frente a frente. Aí o leproso olhando para Jesus e dizia: Jesus, se tu queres, tu pode me limpar. Jesus dizia: eu quero, fica limpo agora. E o leproso ficava curado.
Contra tudo e contra todos. Mataram João Batista. E agora disseram: vamos matar esse também. Mas vamos pegá-lo no erro da lei. Ele vai errar. Ele está ganhando muita gente. A fama dele está se espalhando. Tem que calar. O sistema é assim. Aí a Bíblia diz que o sistema pegaram os doutores, escribas, compostos com os fariseus, e iam para onde Jesus estava pregando, para pegar um erro na pregação de Jesus que ferisse a lei de Moisés. Quando eles observavam Jesus pregar, Jesus pregava tão lindo, com tanta autoridade, que os doutores começavam a chorar. E quando voltava com relatório, não voltava com erro, já vinha dizendo: nunca a gente ouviu ninguém pregar daquele jeito. Aquele homem tem muita autoridade, ele é profeta. Temos que matá-lo. E qual é a possibilidade? A cruz. Jesus se entrega por esta obra, gente, para nos dar o direito de ser o que a gente é hoje, para pagar o preço que as 14 gerações não puderam pagar. Jesus se entrega ao sistema. E veja que o sistema começa a pregar Jesus à noite, julgá-lo. Um julgamento cruel, sem misericórdia, paus, fora da lei. Começaram a julgar ele à noite, e já era errado segundo a lei. Levam para a casa de Anás, não acharam culpa nele. Perguntaram: tu és o filho de Deus? Foram no ômago, ele disse: eu sou. Blasfemou! Esbufetearam ele. Meia-noite, não encontraram outra acusação. O que é que faz com ele? Leva para a casa de Caifás. Agora, essa acusação de blasfêmia não é suficiente para levá-lo à cruz. Vamos pagar falsas testemunhas. Vamos dar muito dinheiro, corrompidos o sistema. A Bíblia diz que Caifás era o sumo sacerdote, era a maior autoridade religiosa. Começou a comprar pessoas. Nós vamos dar muito dinheiro a você, se vocês acusarem ele de um crime falso. A Bíblia diz que durante a madrugada não encontraram ninguém que pudesse testemunhar contra ele. Terminando a madrugada, vai para o Sinédrio. E o Sinédrio não tem outra acusação a não ser ratificar a blasfêmia. É aí que levam para Pilatos, para sancionar, conforme a lei romana, a crucificação, a morte. Aí Pilatos, na acusação, diz: eu não vejo nesse homem crime algum. Aí inventaram, criaram, acusaram ele de um crime político, sedição. Ele está perturbando a ordem pública. Ele está espalhando que Herodes não é rei, e ele é o rei dos judeus. Aí isso aqui já valia atenção na lei romana. Era um crime contra o império. Aí foi por esse crime que condenaram Jesus, inocente. Por causa de quê? Desse projeto, a geração da terceira hora. Quando o sol começa a nascer, vejam o que condenaram ele: a morte, e o pior tipo de morte. Veja que quando Paulo escreve os Filipenses, ele enfatiza: ele foi obediente até a morte. Aí ele enfatiza: e morte, porque era o pior tipo de morte que um ser humano podia ser submetido. Jogam ele para o sofrimento anti-morte. Deuteronômio está escrito que se alguém fosse condenado em uma contenda, o judeu, e depois de sancionada a condenação, ele era levado ao pé do magistrado, e o magistrado tinha que chicoteá-lo, mandar chicoteá-lo com 40 chicotadas. Só que eles tinham medo de ultrapassar as 40 e só aplicavam 39.
Agora, se Jesus foi chicoteado pela lei judaica, ele sofreu 39 chicotadas sem ter culpas. E o que dói mais é que a história diz que aqueles chicotes romanos, cada um tinha 12 pernas, e em cada perna daquele chicote tinha ossos pontiagudos de carneiro. Aí se você multiplica 39 vezes 12, vai dar mais de 450 cortes naquelas 39 chicotadas. Cada chicotada ficava 12 cortes abertos no corpo dele. E se chicotearam ele, segundo a lei romana, piorou. Porque a lei romana massacrava, exigia, se alguém for condenado à cruz, tem que sofrer 195 chicotadas, 5 quarentena menos 1, 5 vezes 4, 200, 5 vezes 40, 200. Tirando uma de cada 5, ficava 195 chicotadas, e cada chicotada 12 cortes, 12 ossos amarrados cortando o corpo. Aí Isaías já antevia e dizia: ele foi moído. Olhando a gente para ele, a gente não via beleza nenhuma. Por conta de quê? Dos nossos pecados. Mas pelas suas pisaduras estava nascendo uma geração poderosa, estava nascendo uma geração de sobreviventes. Esmagam, arrebentam com ele. Ele tem que morrer, essa obra tem que parar. Grudam ele na cruz. E a ousadia de Jesus é aqui. E psicólogos, psicanalistas, ateus, pesquisadores não entendem o poder de resistência mental que este homem tinha. Pendurado numa cruz, dilacerado, ele ainda olha para o homem e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jogam ele no túmulo, na perspectiva de que ele estava morto para sempre. Mas a Bíblia diz que, como ele não pecou, ele era o sol da justiça, a morte não pôde contê-lo. Veja que a Bíblia diz que pelo poder de Deus as cordas da morte foram quebradas, a ânsia da morte foi tirada, e na manhã do terceiro dia a notícia chegou: a pedra foi removida, os anjos desceram, tiraram a pedra do túmulo, e Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para ratificar a obra missionária. Ide. Quando ele ressuscita, depois de um procedimento, ele aparece a quem? Os discípulos. E o que é que ele diz? Desistam, voltem. Ele olha para a igreja e diz: idem, preguem, façam discípulos de todas as nações. Levantem, avancem. E veja que ele não pede por favor, é uma ordem: levantem-se, avancem, faça a obra, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus vai aos céus. O sistema achou que tinha vencido, mas o dono da vinha, ele sai das 9 e depois sai às 3 horas da tarde. E ele contrata trabalhadores para a obra. De 9 às 3 é o período mais dolorido. É quando o sol começa a esquentar. Se os irmãos observarem, ele deixou uma mensagem estimulativa tão grande,
que quando ele subiu os céus, os anjos voltaram para esses trabalhadores e disseram: por que vocês estão perplexos olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram se ocultar nas nuvens, ele voltará em grande glória, como vocês o viram subir. Ei, os irmãos se trancam. Vejam que não era fácil pregar esta mensagem. Primeiro, a vida estava em risco para a população, e a notícia que o império e que o sistema religioso espalhou é que Jesus morreu, e acusaram os discípulos de ocultar o corpo dele. Acharam que prendendo a igreja ia resolver o problema. Eles se trancam, mas com 50 dias após a ascensão, aleluia, a Bíblia diz que entra o Espírito Santo onde os discípulos estavam reunidos. O que eu acho lindo é a capacidade de Deus para os trabalhadores. Aqueles cerca de 120 missionários não tinha requisitos próprios para chamar a atenção de ninguém. Segundo alguns psicólogos, o único que tinha poder acadêmico de persuadir alguém era Judas. Mas Judas tinha se suicidado. Agora quem estava naquele cenáculo? Cerca de 120 irmãos, semi-analfabetos na maioria, ex-pescadores, ex-prostitutas, ex-aleijados. É por isso que quando o Espírito Santo entra, você não vê dizer, olha, escute o que eu estou dizendo, nada contra, muito pelo contrário. Quanto mais você estudar, melhor. Mas você não vê dizer que lá tinha ninguém com anel nem diploma na parede. Homens indoutos. Veja que quando o poder cai, a proposta dos ouvintes, segundo Lucas registra em Atos, que tinha cerca de 17 nações diferentes, idiomas diferentes em Jerusalém. Só que o Espírito Santo pega os semi-analfabetos, sacode-os pelo poder tão grande, que os indoutos começam a falar a língua de cada país aonde tinha habitante em Jerusalém. Aí a Bíblia diz que quando eles ouviram o barulho, aí gritaram: só não tem gente indouto ali? Como é que a gente está ouvindo eles falarem na própria nossa língua? Vamos lá. Quando chegaram na porta do cenáculo, aí o Espírito Santo derrama uma língua repartida como de fogo. Aí não tem para ninguém, o fogo caiu, a igreja pegou fogo, e agora ninguém ia sustentar mais. Ei, ei. Aí o indouto, sem diploma na parede, sem vídeo no YouTube, sem anel no dedo, o irmão Pedro vai para fora. Hoje a gente está envolvido em um patamar de conhecimento tão grande. Não generalizo, mas é um dos perigos da nossa geração. Hoje a gente não prega mais a mensagem da cruz. Foi dito aqui: arrebatamento não pode se falar mais porque não dá ibope, não garante agenda. É mais fácil pregar psicologia, é mais fácil pregar palavras odiernas, profundas, para chamar a atenção. Quando Pedro vai para fora, ele não prega outra coisa a não dizer para a multidão: escutem, varões e galileus, varões que habitais em Jerusalém, em Judeia, eu quero pregar para vocês sobre Jesus, o homem que a Deus se agradou dele, e que por meio dele Deus fez maravilha no meio de vós.
e vocês sabem muito bem disso. Mas vocês mataram ele pela mão de pessoas injustas. Mas eu tenho uma notícia para dizer a vocês: saibam que a morte não conseguiu sustentar ele. Deus ressuscitou ele dentre o morto, e ele está vivo, e está vivo para todo sempre. Quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. O segundo sermão, Pedro não pregou para uma multidão. Pedro pregou para uma pessoa, cheio de Deus. É isso que está faltando na minha geração. Nós estamos querendo pregar para multidões. Estamos se esquecendo que é a unção que faz a diferença. A segunda pregação, o número aumentou, e Pedro não levou sermão nenhum, só pregou para um homem muito mais aleijado. Ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta! O número vai para quase 5.000. Os trabalhadores da nona, da sexta e da nona hora. E agora ninguém sustentava mais esse povo. E qual era a mensagem dessa geração? Ele foi, mas vai voltar. Pode olhar todos os 4 evangelhos, todo Atos dos Apóstolos, toda a carta paulina, todo o Apocalipse. A mensagem fundamental dessa geração: filhinhos, é já a última hora. Filhinhos, o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Filhinhos, ele foi, mas volta já. Filhinhos, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Ninguém parava aqueles irmãos, gente. Eu tive uma experiência, vocês talvez já ouviram, mas deixa-me recapitular. Eu estava em um congresso missionário na Europa, estava pregando em Zurique, e um pastor de uma cidade italiana, Torino, me levou para pregar, soube que estava lá e veio me pegar em Zurique para Torino. E naquele dia eu passei uma experiência inusitada. Eu preguei naquela noite na Itália, simples, mas o poder de Deus caiu de uma forma tão grande que as pessoas corriam para frente do altar com a cara no chão sem ninguém chamar, e as lágrimas caíam, e pessoas aceitando a Jesus. No outro dia, o pastor Marcos Ramos, meu amigo, disse: Bento, eu vou te dar um presente. E começou a andar comigo por onde esta igreja fez história, por onde esta geração sobreviveu às perseguições, sem desistir de Deus. Passávamos em lugares tão tristes que eu chorava feito criança. Ele dizia: Genival, está vendo esse lago aqui? Muitos crentes daquela igreja dentro foram jogados vivos aqui por não negar Jesus. Os soldados davam a oportunidade: ou vocês desistem, ou para de dar glória a esse Jesus, ou a gente vai jogar vocês dentro do lago com as mãos amarradas e pedras penduradas no corpo para descer mais rápido. Ele dizia que os irmãos olhavam e diziam: não dá para desistir mais. Era ele jogando os irmãos na água, e os irmãos já entravam gritando: o céu está aberto, eu vou entrar. Ele está me esperando, eu vou entrar. Não dava tempo para a gente chegar a Roma, mas ele disse: olha, Bento, os crentes davam tanta glória, eram tão ousados, que o próprio Império Romano quis parar esta obra. O imperador determinou em certas regiões que ia sucumbir os discípulos do Nazareno.
E ele fez o quê? Fez um tacho bem enorme numa praça principal e marcou o dia do holocausto. Chegou o dia, todos os cristãos amarrados, os que puderam prender, em multidões, amarrados um no outro. E ele chegou na arena, o povo ovacionava o imperador na praça, melhor dizendo. Quando o povo via o tacho cheio de azeite, quando o imperador adentra, toca um fogo no tacho e a labareda começa a subir. Aí eu perguntei, e os crentes amarrados na entrada do corredor, para poder, se não desistissem, iam ser queimados dentro do tacho. Quando o imperador estava sendo ovacionado, prometeu destruir aquela igreja. Então ele deu ordem aos soldados: entrem, leve de 2 em 2. Se eles não desistirem, jogue-os dentro do fogo, vamos matar aos poucos. Aí os soldados entravam, pegavam os irmãos amarrados, amedrontando-os, ameaçando-os, espraguejando-os. E o pastor disse: Bento, enquanto mais os soldados gritavam, se ouvia o barulho das correntes. Aí eu perguntei o que era que acontecia. Os crentes querendo se soltar um do outro. Aí eu perguntei: pastor, era tão amedrontado assim que eles queriam se soltar para correr? Ele disse que correr, bem, os crentes estavam tão comprometidos, queria tanto chegar no céu, que eles olhavam para o outro quando via o fogo e o soldado. Um olhava para o outro e dizia: me solta, que quem vai entrar primeiro lá sou eu, quem vai pisar no fogo primeiro sou eu vou entrar primeiro. Os soldados pegavam, espraguejando, chutando, e jogavam eles dentro do tacho. Quando eles caíam dentro do tacho, a multidão dos romanos vibrava de eloquência. O pastor disse: Bento, não deu 10 a 15 minutos, os romanos fecharam a boca. Por quê, pastor? Porque os crentes que já tinham sido jogados dentro do tacho, de repente, enquanto os soldados iam levando o outro, os que estavam dentro do fogo começavam a sair de dentro do tacho, sem nenhuma queimadura, e as correntes quebradas. Quando a multidão dos romanos viam isso, fechavam a boca e arregalavam os olhos. E os crentes que saíam do fogo ficavam em pé na beira do tacho. E os que estavam vindo, e os que estavam amarrados, enchiam o peito, começavam a cantar e a gritar: meu Jesus está vivo, meu Jesus está vivo, meu Jesus está vivo. E os que saíam do tacho começavam a correr, pregando o evangelho e gritando: os deuses de Roma não valem nada, mas o meu Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Geração sobrevivente. Essa geração não desistia. Venceram o fogo, venceram leões. Quinto século, século quinto, prendia as irmãs nas regiões feudais. Agora, como a religião, eu não vou citar nome, vocês conhecem a história, era a religião oficial do Império Romano por meio de Constantino. Então todos tinham que obedecer aos dogmas. E dogmas você tem que obedecer. Mas existiam os crentes que não concordavam com o desfazer do evangelho, porque deturparam o evangelho, a pregação, por causa de interesses próprios e políticos. Aí tinha crentes que não aceitavam. Aí os algozes iam em cima. E diz a história de Catacumba de Roma, que eles prendiam as irmãs para amedrontar o resto da família. Chegava nas irmãs e dizia: vocês não vão desistir. As irmãs diziam: não dá para desistir mais.
Ele vem. Jesus vai vir nos buscar. Os algozes pegavam apetrechos de mutilação e prendia no seio das irmãs, e o outro fazia lavagem cerebral. Enquanto o outro dizia: vocês vão desistir, o outro apertava o alicate no peito das irmãs. E enquanto o outro fazia: vocês não desistem, as irmãs em lágrimas diziam: não dá mais para desistir. Porque vocês não desistem? Porque esta chama já está no sangue, já corre na veia, já está na alma. Mas se vocês não desistir, a gente vai estourar o céu de vocês. Estourava um peito das irmãs e colocava no outro, no meio do sangue, no meio da dor. As irmãs perdendo os peitos, mas gritava: vocês vão tirar os peitos da gente, mas o que está dentro de nós vocês não podem tirar. Ele vem, ele vem, ele vem. Século 13, 1212, tiraram as escrituras de circulação, porque os leigos não podem conhecer esta palavra, só o alto clero pode lê-la. Aí Deus levanta John Hus, e John Hus começa a escrever literatura. O sistema disse: você tem que se retratar, tem que parar. Não dá para parar. Vai morrer. Prenderam ele numa estaca, colocaram as literaturas no pé da estaca e tocaram fogo com ele e com as literaturas. Mas enquanto o fogo comia, ele gritava: vocês estão calando um ganso, mas Deus vai levantar um cisne e vocês não vão parar esta hora. Estoura o século 17, século 16, 1545, vem as indulgências plenárias e as indulgências parciais. Quando o sistema pregava que havia um fogo intermediário para purificar a alma do homem, aí Deus levanta Martim Lutero, defendendo as suas teses, fazendo a reforma protestante, dizendo que não era o purgatório que purificava a alma, mas o crente entrava no céu pela fé e pela esperança em Cristo Jesus. Chega ao século XVIII, 1707, aí já vamos para o Brasil. 2 pescadores, quando a religião predominava no nosso Brasil. 2 pescadores aqui no estado de São Paulo, no Rio Paraíba do Sul, vão pescar no ritual de 12 de outubro, em homenagem no ritual de Aparecida do Norte. Com todo respeito à história, quando ele joga a rede para o lado esquerdo, vem uma estátua de 40 centímetros. Quando joga para o lado direito, vem a cabeça da estátua. É um milagre, justamente no dia 12 de outubro. Pegaram a estátua e levaram para quem de direito. Estoura o século XIX, 1929. Aí o Papa Pio VI, sua santidade, determina que aquela Aparecida que foi achada no Rio Paraíba do Norte, do Sul, aquela Aparecida seria padroeira avivalística do Brasil, com todo respeito à história e à crença. E foi ratificado que a Aparecida seria a salvadora, a intercessora do Brasil. Mas graças a Deus que a sua santidade chegou atrasada, porque a Bíblia diz que em 1910, vindo do avivamento da rua de lá de Seymour, Daniel Berg e Gunnar Wingre colocaram o pé no solo brasileiro e disseram: o Brasil é de Jesus, é Jesus que vai avivar o Brasil. Avança. Às vezes eu fico com vergonha, me ajuda aí. Às vezes eu fico com vergonha. Século XIX, a Bíblia nos mostra que agora já está em ação a igreja da última hora, porque os trabalhadores da sexta e da nona era a igreja primitiva, os judeus. Mas Deus usou Paulo para escolher um povo que não era chamado povo. Sabe o que é interessante? É que a parábola de Jesus mostra 5 horários.
Na madrugada, o dono da vinha assalariou. A terceira hora, o dono da vinha assalariou. A nona hora e a sexta, o dono da vinha assalariou. Aí Jesus disse que ele saiu para a praça às 5 horas da tarde. E nessa hora, o dono da vinha não levava contrato. Era costume deles ir para a praça, para o comentário, para saber o que houve, como estava a colheita. O dia estava terminando. Ou seja, nenhum empreendedor inteligente contratava ninguém 5 horas da tarde, até hoje. Aqui tem empreendedores. Nenhum empreendedor de São Juízo contrata alguém faltando um dia para terminar o mês ou 1 hora para terminar o dia, porque tem encargos e altos. Ele remaneja, ele deixa para o dia seguinte, mas não contrata. Aí Jesus diz que o dono da vinha vai à praça sem contrato. E quando ele chega na praça, ele vê um grupo desocupado. É o único grupo que ele questiona. Aí ele pergunta: por que vocês estão aqui ainda? São 5 horas da tarde. O que houve? Aí o grupo diz para ele: ninguém acreditou em nós. Nós não temos requisitos para trabalhar na vinha de ninguém. Olha a coragem do dono da vinha. Vão vocês também para a minha vinha. Eu não vou dar dinheiro, não vou oferecer valor a vocês, mas eu vou dar a vocês o que é justo. Pergunta para quem está ao teu lado: já viste um trabalhador da última hora já hoje? Diga: estou olhando para ele. A igreja gentia, a igreja gentia, o povo que não era chamado povo, e Deus acreditou. Às vezes eu começo a chorar, eu me acho tão pequeno, que às vezes nas minhas orações eu não levanto nem a cabeça com vergonha e não fazer quase nada. O horário da madrugada, aqueles homens não tinham cachês, eles doavam a vida. Os trabalhadores das primeiras horas, João foi decapitado, Jesus foi crucificado. Os trabalhadores da terceira, da sexta e da nona hora, muitos queimados, vivos. Quando a gente chega no século XIX, a gente depara com homens como Charles Spurgeon, homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós, todos, nem Jesus escapou. A história de Spurgeon diz que ele se dedicou tanto a almas, começou a pregar com 16 anos, se tornando o príncipe dos pregadores. Mas ele tinha um defeito, tinha uma enfermidade, que ele tinha tudo para desistir. Aí é quando eu questiono por que esses homens não desistiram. O que movia esses homens a levantar, avançar e esperar a promessa? A história dele diz que ele pregava um sermão de 1 hora. Quando saía do altar, deitava 3 dias dormindo, a maioria das vezes, por causa de uma enfermidade de gota úrica. Os joelhos, os calcanhares inchavam, que ele não podia andar. E por que esses homens não desistiram? A história diz que Lutero
O grande reformador que está completando 500 anos, pregava cura, milagre, mas tinha uma enfermidade, uma ferida na perna que não sarava. O que fazia esses homens? A Bíblia diz que o amor por alma de D.L. Moody era tão grande, a história melhor dizendo. Filho de um homem pobre, família pobre, sem destaque. Ajudava o tio a consertar sapatos. E um dia ouvi uma pregação de Spurgeon, desafiando quem queria se tornar um ganhador de alma para povoar os céus. E aquele jovem pobre aceitou a proposta. E decidiu, todo dia eu vou ganhar uma alma. Não me pergunte como, mas a biografia dele diz que todos os dias ele orava por alguém. E no domingo saía de casa em casa pegando os novos convertidos e colocando na escola bíblica. Em poucos dias, meses, a escola bíblica da cidade, da igreja, se tornou a maior escola da cidade de tantos novos convertidos. Chegou um dia que ele não conseguiu orar por uma alma, mas o amor por alma era tão grande que quando a noite chegou, ele não conseguia dormir. Ele vai para a rua e senta no meio-fio, e as lágrimas começam a cair, e ele começa a gritar. À noite, chorando na rua, a patrulha vem. 4 soldados descem da patrulha e vê aquele moço chorando e vai a ele. O que é que está acontecendo? Por que você está chorando? Ele em lágrimas diz: eu prometi o meu Jesus que todos os dias ia ganhar uma alma para ele, e hoje eu não ganhei. Ele não estava chorando porque não comeu. Ele não estava chorando porque perdeu o emprego, porque não ganhou uma alma, gente. Os soldados tentaram acalentá-lo, dizendo: chore não, meu filho, amanhã você ora, vá para casa. Pegaram a viatura e saíram. E ele ficou chorando. A viatura fez o primeiro quarteirão. A história diz que quando a viatura fez o segundo quarteirão, os soldados começaram a chorar. O comprometimento com almas foi tão grande, a unção, que os soldados começaram a sentir dentro do carro. Quando passaram o terceiro quarteirão, os soldados não resistiram, fizeram a volta, foi aquele moço. Quando pararam a viatura, já desceram correndo: para de chorar, a gente quer aceitar o teu Jesus como Salvador da nossa alma. Avancem. Século 20, década de 40, um grupo de seminaristas norte-americanos, jovens, foram para uma viagem missionária na Inglaterra. E um dos objetivos era visitar a casa do grande metodista John Wesley, o homem que sacudiu a Inglaterra pelo avivamento tal que, segundo relatos verídicos, a rainha da Inglaterra gritou: eu prefiro todos os canhões dos meus inimigos voltados contra mim, mas eu não quero um crente de joelho dobrado orando contra a minha nação. Agora aquele grupo vai visitar a casa de Wesley, e o Cicerone recebe-os e leva-os para a casa de Wesley. Quando eles chegam na casa de Wesley, vão reconhecendo: aqui era a escrivania onde ele preparava os sermões, aqui era o quarto onde ele dormia, a mesa de alimento, blá, blá, blá. Aí chega onde ele orava, estava a cadeirinha com as marquinhas no chão. Aqui era a cadeira que ele orava. Olha as marquinhas do joelho. Terminou a visita, saíram visitar outros lugares e voltaram para o ônibus para pegar o avião de volta. Quando chegaram no ônibus, que fizeram a contagem, faltava um jovem. O que houve? Quem está faltando? Aí tinham que procurar. Aí voltaram procuraram em vários lugares. Aí quando chegaram na cadeirinha que John Wesley morava, o jovem estava lá em lágrimas, gritando e dizendo: Senhor, tu usaste John Wesley com o teu espírito,
olha para a minha geração. John Wesley marcou a geração dele. Olha para a minha, eu estou aqui, faz de novo. Eu estou aqui, faz de novo. Aí o Cicerone chegou, pôs a mão no ombro dele e disse: Billy Graham, meu filho, levante. O nosso ônibus está indo embora. Quem é Billy Graham? Quem foi Billy Graham? Um dos maiores ganhadores de alma da nossa história. O homem que recusou um convite do Partido Republicano para se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Mas por que você recusou? Porque ser presidente dos Estados Unidos não está à altura de ser um mensageiro da palavra de Deus. Chegou o século 21. Diga comigo se você puder. Chegou o século 21. Agora olha para esse trabalhador que está ao teu lado e diga: agora é a nossa vez. Avancem. Avancem. Século 21 tão desafiador. Século 21, o século da pós-modernidade. Século 21, o século das facilidades. Século 21, aonde a unção já não tem mais valor. O que tem valor é a presença. Aonde nós já não somos, entre aspas, vistos pelo caráter, mas pelo que tem. Século 21, se você falar bonito, você é o cara. Mas a minha Bíblia diz que no século 21 a unção ainda faz a diferença. Eu fui convidado para pregar num congresso de missões em um ginásio bem grande. E o pastor nunca tinha me visto. O coordenador me convidou, eu cheguei naquele ginásio lotado. Quando eu fui subindo o altar, o pastor olhou para mim, olhou para o coordenador e disse: quem é esse moreno que vai subindo no altar? O altar com muita gente importante do mundo todo. Ele disse: é o pregador da noite. Ele é de onde? De Maceió, Alagoas, do Nordeste. O coordenador disse: é. Aí o pastor disse: como é que num trabalho desse tamanho, dessa envergadura, tu vai convidar um nordestino? Será que vem alguma coisa boa de lá? E para piorar, tu vai logo convidar um preto do beiço virado? Ele olhou para a aparência, ele não viu por dentro. Aí levantou, foi ao meu encontro e disse: não vai dar para tu pregar hoje. Tem muita gente importante aqui, eu não te conheço. Tem problema não? Tem não. Discriminação. Foi sentado, Deus não deixou, ele volta para onde eu estava e disse: olha, para tu não ficar triste, eu vou te dar 10 a 15 minutos. Prega qualquer coisa e depois senta, que tem gente para pregar. Tá bom? Tá. Eu peguei o microfone, não com raiva, mas com um pouquinho, e já entrei com 220, pingando azeite. Quando deu 10 minutos a 15, o ginásio pegou fogo. O barulho é ensurdecedor. Crente profetizando, embolando. A glória pegou no altar, que as grandes autoridades saltavam feito pipoca e gritavam: a glória é dele, ele dá quem quer. A unção é dele, ele dá quem quer. O pastor chorava feito criança, só tinha o direito de olhar para mim e dizer: vai, negão, tu é o cara. Vai, negão, vai, negão, vai, negão. É a unção, é a unção, é a unção, é a unção. Século 21. Estão querendo nos calar de qualquer jeito. A mídia, os interesses. Há dias passados eu recebi uma ligação dos Estados Unidos, de uma grande agência de artistas,
com uma proposta para mim ganhar muito dinheiro. Pastor Genival Bento, pois não, aqui é da América. Nós agenciamos artista tal, pastor tal, fulano tal, e a gente quer contratar o senhor para a nossa agência, para cuidar das suas agendas. A América precisa lhe conhecer e o mundo. A gente tem acompanhado o senhor. O senhor já veio à América. Aí eu caladinho e disse a ele: eu estou aí 2 vezes por mês para pregar o evangelho. O senhor tem agenciador aqui? Eu digo: tenho. A gente precisa conhecer ele, ele é muito forte. 2 vezes aqui. Quem é ele? Jesus. Estão querendo nos calar. Vieram me catequizar, século 21. Bento, tu não pode pregar mais do jeito que pregava. A nossa geração, Bento, é diferente da passada. A nossa geração só tem mais universitário, doutor. Oxalá que todos fossem doutores. Mas olha a visão dos catedráticos. Eles não entendem línguas estranhas, Bento. Então você não pode mais estar dando aqueles pulinhos correndo no altar. Esse negócio de falar línguas estranhas era para os ignorantes do passado. Você tem que pregar assim devagarinho na ética e dá certo. Você tem que evitar falar línguas estranhas no microfone. Você tem que pregar sem suar, senão é anti-higiênico, tá certo. Você não pode chorar, que é anti-higiênico, tá certo. Como é que eu posso pregar? Você tem que começar frio, bem frio, e terminar mais frio ainda, para não quebrar a ética. Só assim você vai crescer. Ah, doutor, é assim, dá para mim não. Por que não dá? Eu sou pentecostal, eu nasci no meio do fogo, eu sou pentecostal. Cadê a geração que não vai se corromper? Cadê a geração do século 21 que ainda fala línguas estranhas? Cadê ela? Cadê ela? É a nossa vez. É a nossa vez. Falta menos de 1 hora. A trombeta vai tocar a qualquer momento. Falta menos de 1 hora. Fique de pé, por favor. Se você pode. Se você pode. Se você pode. Se você está perto de alguém do mesmo sexo, a não ser que sejam parentes íntimos, vira para ele como eu estou aqui, com todo respeito hierárquico, meu pastor Adão, me ajude aqui. A ditosa cidade já nos receberá. Vira para esse irmão que está ao teu lado, assim como eu estou, com todo respeito, com meu amigo pastor Adão. Olhou nos olhos dele? Pode continuar no teclado. Diga para ele: a hora está chegando. Falta menos de 1 hora. A trombeta já tocará. E se ela toca hoje, eu quero subir com você, com as mãos cheias. Diga a ele, diga a ele. Diga a ele: se ela não toca hoje, eu quero deixar um encontro marcado com você, mas desafiador. Diga a ele: aonde? Diga: tu lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Há uma praça de ouro puro. No meio da praça, eu vou te dar uma referência. Tem uma árvore da vida. O rio de cristal banha aquela praça. Diga: vai ser lá. Eu quero te ver lá. Diga a ele: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro,
Me espera, porque o negócio vai feder aqui, o negócio vai apertar. Mas diga a ele: eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Aperta a mão dele, diga: eu vou sobreviver. Está fechado, está fechado. Abraça ele. Ai, proi, sambo, tchida, Mata. ai, ambaia de gachal. Semana tem tomar choco, né? Ele pior pit, sede na rabas. Tama. Ainda na Eu te prometi, e eu estou fazendo algo grande no meio dos teus. Eu estou sacudindo esta geração que te entreguei pelo avivamento sobrenatural. A minha glória está invadindo vidas, porque eu estou levantando vidas do pó. Hoje eu estou restaurando sonhos e promessas de vidas que estavam desestimuladas. A minha glória está invadindo esta casa, porque eu tenho urgência neste grande avivamento, diz o Senhor desta igreja, diz o Senhor desta igreja. Adora, adora. Deixa eu ver o barulho dos sobreviventes. Deixa eu ver o barulho. Esse é o barulho da igreja missionária. Este é o barulho da igreja pentecostal. Recebe aí a unção. Recebe, recebe. Quem não é batizado recebe línguas estranhas agora. Quem nunca mais falou línguas estranhas começa a falar agora. Recebe renovo agora. Recebe renovo agora. A unção que está sobre mim, eu ministro aí agora. Agora, agora. Deixa eu ver o barulho de quem tem línguas estranhas. Quem não tem da aleluia, quem não tem da glória.